essa resistência? Porque o senhor pensa de X, eles pensam Y. Existe uma resistência? Então, Emanuel, assim, ó, na minha carreira eu estou há 9 anos no serviço público, eu venho da rede privada, né? Então sou professor já há 15 anos e eu posso te dizer com toda certeza assim, que comparar gestão pública com gestão privada é muito diferente. Uhum. Quando alguém compara, né, até é uma comparação que não tem como comparar, porque existem dois posicionamentos muito distintos. Então, quando eu saí da rede privada e fui para a pública, eu entendi que existe um espaço democrático e tem que existir respeito, né? E o respeito à opinião de todos. A liberdade é algo que eu sempre defendi na vida. Uhum. E eu posso dizer, no meu caso específico, dentro do Instituto Federal Catarinense, eu já fui membro do Conselho Superior, existe a democracia. Então existe um respeito muito grande entre os colegas, né? Mas, claro, a opinião assim é livre, né? A discordar até, eu fico muito feliz quando alguém discorda de mim, porque daí eu consigo contra-argumentar e apresentar o meu modo de ver. E eu acredito muito assim que os excessos sempre aconteceram, sempre vão acontecer, mas é uma exceção, O né? senhor já ouviu piadinha, algum comentário maldoso? Já. Não, isso é comum, né? É comum. Eu dei aula ali durante o ano de 2018, então, por exemplo, o final do meu telefone era 17, né? Que era o número do Bolsonaro na Que era eleição passada. Exatamente. Então, o aluno ele ficava toda hora perguntando, e eu sou um professor mais próximo do aluno, eu sempre passo o WhatsApp para ele, e daí o final era 17. Aí passou mais um tempo, eles descobriram a data do meu aniversário, que também é 17 de junho, e logo eles começaram a dar, professor, mas que dia que é o teu aniversário mesmo? E daí ficou aquela brincadeira, né? Toda hora eles gritando e fazendo aquele sinal, né? Mito, né? E tal. Então, toda vez que eu citava o 17, eu fiquei imaginando até os professores da matemática, né? Uhum. Que utilizam os números ao tempo todo ali. Então, quando citavam o número 17, a gente via algumas manifestações, né? Mas o senhor tá mudando pro 22 agora? 22. Não caso a data de nascimento, mas de repente telefone final 22. Olha, eu já pensei em fazer isso, mas o meu número antigo já troquei, né? Então, até o final eu nem vou lembrar, eu sou bem ruim de número, assim, né? Ah, que beleza. Bom, nós estamos aqui com o professor Alex Verli, que está comentando um pouquinho pra gente como é que é essa rotina dele, né? Por ser de direita dentro do Instituto Federal Catarinense. Bom, evidentemente que o senhor tem uma visão de mundo que é mais liberal, né? Até porque o senhor hoje pertence a um partido que se intitula liberal. Liberal, eu acredito que na economia, liberal em termos de costumes também. Mas vamos lá, o que o senhor está prospectando aí para esse ano? Como é que o senhor está analisando o cenário, né? Temos aí o senador Jorginho Melo, que é o pré-candidato ao governo de Santa Catarina pelo seu partido. O senhor acha que o senador Jorginho Melo está bem articulado, bem fechado com o presidente Bolsonaro, até para o presidente Bolsonaro apoiar, dar aquele apoio importante, né? Para fechar ali, né, a casadinha e conseguir bastante voto na eleição? Então, assim, esse conceito de liberal e conservador é bem interessante, né? Eu me considero conservador pelos meus costumes e pelas decisões que eu tomei ao longo da vida, né? Assim como o Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo, tu olha para ele, tu tem total certeza que ele é conservador. Mas da mesma forma que nós somos conservadores, a gente entende a questão da liberdade, né? Então, as nossas escolhas, muitas vezes, elas servem para nós decidimos, né? Então a liberdade com responsabilidade e que você colhe as consequências é uma questão bem primordial para quem defende a liberdade. Então, assim, por mais que eu acredite que o que eu decida seja o melhor, eu não consigo impor a alguém, né? Então eu trabalho muito essa lógica das minhas decisões serem conservadoras, mas do ponto de vista de liberdade, eu considero que cada um faça o que bem entende e arque com as consequências também, certo? A questão do Jorginho, o Jorginho ele tem total apoio do Bolsonaro, mesmo depois ali, 2018 ele não teve o apoio direto, né? Mas a gente viu todas as ações dele, a atividade parlamentar dele foi muito voltada para o Bolsonaro, né? Mesmo assim sem ter um alinhamento forte devido à campanha. Mas a gente sabe que o perfil do Jorginho ele é totalmente alinhado com o Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvida. Né? E o Bolsonaro, com certeza, ele vai apoiar o Jorginho. Né? Como dizia o meu pai já é falecido, foi coordenador de campanha, ele falava assim, o que elege um governador é a nominata de federal e a nominata de estadual.
e a gente pega as duas nominatas, os nomes são muito fortes. Né? Nomes de direita. O senador Jorginho Mello, ele trouxe nomes importantes. E aí é um ponto que eu quero chegar aqui com o senhor. E eu ouvi isso de um pré-candidato a deputado estadual que estava lá no PL e saiu do PL. E como o senhor é pré-candidato a deputado estadual, eu queria pegar, não vou dizer quem é, evidentemente, é uma raposa felpuda, como diz meu amigo Juca, que me disse isso, e aí eu vou pegar essa ideia dele e vou jogar para o senhor aqui. Nessa vinda, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro para o PL, o senador Jorginho Mello, evidentemente, saiu fortalecido ali porque veio muita gente de peso para dentro do partido. O próprio presidente, digamos assim, é a figura de maior peso, né? Porque tem um apoio irrestrito de muitas pessoas, e irrestrito de fato, né? Não é uma pessoa... Os apoiadores do Bolsonaro não são meio apoiadores, são apoiadores por inteiro, digamos assim, né? Não é um cara que não, eu acho que eu vou de Bolsonaro. Não, ele é Bolsonaro, né? O cara que acredita no presidente. Mas... essa pessoa me disse o seguinte: olha, eu achei que veio muita gente que faz voto para dentro do partido e eu saí do partido para ir para um outro que me desse possibilidade de ter uma candidatura mais firme e a quantidade de votos que eu preciso fazer para eu entrar ou conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O senhor acha que tem chance de chegar lá diante de grandes nomes? Porque a gente vê ali muitos deputados hoje, depois do MDB, a maior bancada é a do PL, dentro da Alesc, e são deputados que fazem muito voto. O senhor acha que tem chance de encostar neles? Então, assim, o que eu vejo? Tudo é trabalho, né? Então, a minha carreira política, assim, ela começou muito cedo, até por influência do meu pai, né? Meu pai, ele comprava o jornal Diário Catarinense, na época era impresso ainda, então a gente vinha debatendo sobre o jornal, e era interessante porque, mais novo, eu pegava o jornal e ia direto para os esportes, né? Para a página dos esportes. Claro, novinho, queria saber do Avaí do Figueirense, né? Beleza. Na verdade, eu sou corintiano, então é complicado essa situação. Não vamos entrar nessa seara, né? Mas o meu pai, quando ele descobriu que eu só lia os esportes, ele foi lá e me cobrou. Ele disse: não, tu vai ler o jornal inteiro. E daí eu morava no sul da ilha, estudava no Colégio Catarinense, e eu vinha de carona com meu pai, ele vinha debatendo política, economia comigo, e ele cobrava realmente que eu lesse todo o jornal. Além disso também, assim, essa questão de coordenação de campanha, eu acabei pegando meio por osmose, né? O meu pai, então, coordenou a campanha, eu fui pré-candidato 2 vezes, essa é a 3ª vez. A primeira vez, infelizmente, o partido retirou meu nome no registro, no TRE. Era no PL? Não. Era no PMDB, em 2011. 2011, para a eleição de 2012, eles retiraram meu nome. E depois, em 2016, eu conheci o Partido Novo, né? Participei da fundação do partido, do desenvolvimento do partido aqui no estado, juntamente com o Eduardo Ribeiro. E fui pré-candidato novamente em 2017, só que daí eu acabei perdendo a minha irmã num acidente de carro, 25 de setembro de 2017. E daí, entre a família, a questão também psicológica, eu decidi declinar, né? E trabalhei para um outro deputado federal, que foi eleito até, por sinal. Então... chegou o momento de 2020 ali até o partido cotava para que eu fosse candidato, mas aí na época eu pensei, não, eu acho que eu vou apoiar 2 jovens. Vereador de Florianópolis. Isso, um vereador de Floripa e um de São José. Então eu ajudei o Crislan, né, do Partido Novo em São José, e o Felipe Queijo aqui em Florianópolis. E foi uma experiência muito válida, assim, de estar à frente de 2 coordenações. Então quando eu vejo, assim, esse pleito de 2022, não só do ponto de vista... pessoal, assim, mais familiar, as pessoas que me cercam, todos sabem da minha vontade de realmente contribuir, né, para o cidadão catarinense. E eu vejo também, assim, uma conjuntura que vem se formando, assim. Então, eu não tenho medo de eleição. Eu também considero a bancada, a nominata, na realidade, né, além da bancada, a nominata do PL, tanto federal quanto estadual, é a melhor nominata, é a nominata mais forte, tem pessoas competentes, com formação, que realmente contribuem para a sociedade catarinense. E claro, né, tendo o Jorginho Mello aí como grande líder, né, então o Jorginho é um cara, eu conheci ele há pouco tempo, mas convivo muito com ele. Ele é um cara muito paciente, né, e a gente sabe que ele nunca perdeu uma eleição. E ele tem uma equipe também, a equipe dele é fantástica, assim, é uma equipe muito forte, a equipe dele. Técnica, né, então são coisas que a gente analisa dados hoje na minha pré-candidatura também.
E eu vejo a equipe ali do diretório excelente, assim, não tem um nome ali para, vou questionar um nome. Não, todos eles têm uma força muito grande. E claro, a gente trabalha muito com uma ideia, né, de diálogo, né? Então, assim, eu sou professor do Instituto Federal, né? Como tu falou, parece que é tudo de esquerda, mas posso te dizer que não é. Né? Tem um grãozinho lá que não. Não. A maioria fica realmente em silêncio para não ter atrito, né? Uhum. E a gente sabe que essas pessoas que ficam em silêncio normalmente não se posicionam porque são de direita também. Agora eu quero incendiar essa história aqui com o senhor. O nosso ouvinte aqui que tá mandando mensagem no WhatsApp, o Mário Zilioto, diz o seguinte: boa tarde, Manuel. Que legal professor de direita, e ele poderia passar tudo por osmose para os professores da UFSC, diz ele aqui, né? O senhor acha que os centros universitários, os institutos federais, os institutos estaduais estão muito contaminados? Olha, eu sou um defensor da liberdade. Eu acredito assim que se a gente quer vencer, por exemplo, ou diminuir essa influência, ela é pelo voto. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem as eleições da UFSC agora, né? O Instituto Federal é ano que vem. Então, para a gente ter uma ciência muito forte aqui, assim, que o servidor, por exemplo, tem o servidor professor e o servidor técnico. E, além disso, os alunos. Então, na hora de uma eleição para reitor, eu sou daquela linha de respeitar a democracia, acima de tudo. Né? Respeitar o resultado e a democracia. Então, o peso dos alunos na questão dos votos é o mesmo peso do técnico e o mesmo peso do professor. Então, 1/3 dos votos passa pelos alunos. Da mesma forma, quando a gente viu ali a questão da pandemia, né, da volta ou não volta às aulas, né, o Instituto Federal Catarinense é um exemplo para mim. A gente não parou as aulas, a gente começou com um ensino remoto e a gente cumpriu o calendário ano passado. Então, assim, na minha visão, foi o mais correto a ser feito. Mas tudo isso passa por um conselho superior, que tem representantes tanto de docentes, técnicos administrativos e alunos. Uhum. Então, quando passa, é um processo democrático. O senhor acha que a UFSC demorou muito para voltar? Demorou muito. Mas aí que tá, a gente tem que analisar também, dentro dessas votações, dentro do Conselho Superior, quem votou. Uhum. Porque o que acontece normalmente é que o próprio aluno vota para não voltar à aula. Uhum. Então aí é um problema, né? O aluno não quer estudar. O principal interessado, na realidade, em retornar, ele está ali postergando. Né? Talvez ele esteja feliz trabalhando, fazendo alguma outra atividade, né? E acaba esquecendo ali do curso dele, da atividade fim que ele tem que exercer no futuro, né? Com certeza. Muito bem, professor Alex, já estamos aqui na reta final. Gostaria de lhe agradecer. E como é que as pessoas podem localizar aqui o senhor? Tem rede social? Como é que está funcionando aí para encontrar o senhor e de repente conversar, trocar uma ideia, né? Claro. Eu sou o cara do diálogo. Eu tenho essa vertente muito da minha família, né? Éramos em 8 irmãos. Então eu gosto de conversar, dialogar. Todo questionamento é sempre bem-vindo, né? Sempre com respeito, porque a gente sabe aí que essa polarização, a questão das redes sociais está bem complicado, né? Principalmente os adjetivos, né? Eu até tento evitar essa questão de direita e esquerda, né? A gente tentar focar no problema para a gente tentar solucionar o problema, né? Em conjunto e de forma democrática encontrar a melhor solução. Então o meu Instagram é Alex Verli professor, tá? Então quem quiser procurar no Instagram. E lá no Facebook é Alex Verli. E daí vocês podem também procurar no Facebook. Eu tenho WhatsApp também, tá à disposição no Facebook lá para vocês. Entre em contato, faça qualquer questionamento. Aqui, ó, antes da gente finalizar, porque vem aí daqui a pouco o 3 em 1 e depois o Pingo nos Is. Aí a gente não pode atrasar, né? Porque 3 em 1 é quente e Pingo nos Is também. Aqui, ó. Pra botar mais lenha na fogueira, o ouvinte aqui é esperto pra caramba. O ouvinte da Jovem Pan News já tá mandando mensagem aqui. Boa tarde, Emanuel. O professor falou algo preocupante. Diz o seguinte, que a gente sabe que aqueles que não falam são de direita. Isso me remete à frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Abraços. O senhor concorda? Concordo, sem dúvida nenhuma. É que assim, a exposição na política, principalmente de um pré-candidato, né? Quando a gente coloca o nome à disposição de um partido, todos os dias a gente é questionado, né? Então, assim, na própria família, no grupo do WhatsApp ali, a coisa ferve realmente, né? Então, quando a gente analisa essa questão do silêncio dos bons, é uma frase que eu já cito há muito tempo, né? Infelizmente, tem pessoas que vivem
naquele objetivo principal, né? Que é não ter dor e tentar ter algum tipo de prazer. Tem um outro grupo ainda menor que trabalha muito fortemente a busca da verdade, né? De buscar a verdade, a razão. E tem um grupo ainda menor que trabalha num estado praticamente assim de graça, né, cara? Então, assim, quando eu trabalho com a política, eu me vejo num estado de graça. Então, esses questionamentos a gente sempre tenta trabalhar de uma forma assim justa e com respeito. Claro, com certeza. Então, hoje eu vejo que na nossa sociedade falta muito isso. Né? Entender o lado do outro, entender o argumento, ouvir principalmente, né? Eu vi semana passada ali o debate de vocês e o Pedro... Amanhã tem mais. O Pedro, o Samuel ali, a Fafá também. Eu vi que o negócio ferve realmente e às vezes tinha que cortar ali o microfone, né? Porque cada um tem o seu tempo e fica naquela, né? Vê que o meu trabalho de âncora não é muito fácil, não né? É quando muito eles fácil, estão aqui. não, justamente. Mas, professor Alex, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Esperamos conversar com o senhor outras vezes aqui no Jogo do Poder para compartilhar mais ensinamentos aqui conosco. Muito obrigado, viu? Um forte abraço, muito obrigado. Agora são 4h58. Um abraço a todos. Vem aí na sequência o 3 em 1, depois os Pingos nos Is. Gente,